Muito obrigado, gente. Que o Espírito Santo fale com a gente, que de fato a nossa alma continue ansiando pelo Senhor e que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Nas últimas semanas, durante todo esse ano, a gente tem visto uma caminhada na vida de Jesus e nós entramos no Sermão do Monte recentemente. E na última semana nós pensamos sobre o que é a verdadeira felicidade. E Jesus vai dar uma ideia tão contracultural, tão revolucionária para aquelas pessoas do que era felicidade de verdade, que essa interação dele com as realidades religiosas, com o mundo pagão do tempo dele, vai gerar um questionamento na mente das pessoas. Como essa verdadeira felicidade e como este ensinamento se relaciona com a lei que Deus já tinha revelado. Então, Jesus vai nos apresentar hoje, no texto que a gente vai ler, qual é a relação da lei com o reino de Deus que está se estabelecendo e está sendo inaugurado ali naquele momento. E é interessante a gente pensar que depois de Jesus nos ensinar sobre as bem-aventuranças, sobre o que é uma felicidade real, ele mais uma vez vai chamar o povo a ser sal e luz nessa terra. Mais uma vez ele vai deixar claro que ele nunca esperou que as pessoas que são alcançadas pelo amor dele se isolem e fiquem em comunidades separadas. Não, mais uma vez ele quer nos ensinar como influenciar o mundo, vivendo a verdadeira felicidade e agora interpretando a lei de forma correta. E é sobre isso que a gente vai falar, uma proposta que eu gostaria que tu já entendesse agora. A proposta da lei é que nós fôssemos reformados de dentro para fora. Os líderes religiosos do tempo de Jesus entendiam que somente exterior era o que importava. Se eles vivessem exteriormente o que o Senhor queria, eles achavam que estava tudo bem. E a proposta da lei sempre foi mais profunda. E quando eles fazem essa oposição a Jesus, e eles dizem, parece que Jesus está de um lado e Moisés do outro, o que Jesus vai demonstrar é que não, que foram eles que tinham interpretado Moisés errado, que Jesus cumpre e leva à finalidade tudo aquilo que Moisés tinha falado. A revelação bíblica, ela se deu de forma progressiva, ou seja, Deus falou com o povo de acordo com o que o povo podia entender naquele momento. Então, quando Deus dá a lei através de Moisés para o povo, Deus está se revelando a partir daquilo que as pessoas poderiam entender de quem ele era. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, Paulo vai escrever, por exemplo, aos Gálatas, que a lei era o nosso tutor até Cristo. A ideia de tutor é alguém que pega uma criança que não pode ser responsável por si mesma e carrega essa criança, guia essa criança até a sua maioridade, onde ela assume a responsabilidade da sua vida. E a Bíblia nos ensina que isso é a lei. A lei é o nosso tutor até Cristo. A lei é quem nos mostra o que é pecado, que nos mostra o que o Senhor esperava de nós e que nos guia, que aponta para Jesus. O mesmo apóstolo Paulo vai nos falar que tudo que estava no Antigo Testamento era uma sombra daquele que haveria de vir. Ou seja, que toda a lei, na verdade, nos mostrava quem era Cristo, mas não de uma forma completa. Quando tu olha uma sombra, tu sabe que existe um objeto ali, mas tu não consegue identificar, por exemplo, a cor de um objeto olhando somente a sombra. Tu consegue entender e ter uma ideia vaga de que algo está ali. Isso era a lei, isso era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma sombra de Cristo, ou seja, as pessoas olhavam para o que Deus tinha revelado e sabiam que existia um Messias prometido que um dia viria. Por isso que a salvação no Antigo Testamento já era através da fé, na fé de que um dia o Messias viria. E é isso que Jesus vai confrontar, porque os líderes religiosos começaram a achar que a salvação era somente através das obras, somente através do seu exterior. E não importava quão podre estivesse o seu interior. Por isso a lei nunca foi má, e a lei nunca nos colocou em oposição a Cristo. Na verdade, é a lei que nos guia até Jesus. Como Paulo fala mais uma vez daí aos Romanos, ele diz, como eu saberia o que é pecado se eu não tivesse lido no Antigo Testamento, se eu não tivesse olhado lá na lei? Então, quando a revelação atinge o seu ápice, Deus se mostra naquele que é a imagem do Deus invisível, aquele em quem habita toda a plenitude de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a lei então está cumprida, ela chega à sua finalidade.
Então vamos olhar o que Jesus ensina sobre a lei. Mateus capítulo 5, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Gutinho, que bom que tu conseguiu arrumar o Data Show, estava ali dando uns probleminhas nos últimos momentos, que bom que conseguiu. Se tu não tem uma Bíblia aí, tu pode acompanhar aqui, mas vale a pena também olhar a tua Bíblia, riscar. A gente vai ler Mateus capítulo 5, do 17 até o 20. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os escribas eram os responsáveis por copiar a lei e continuar fazendo cópias. Então eles conheciam muito a lei. Os fariseus eram aqueles que se consideravam os guardiões da religião, os guardiões da lei de Deus. E Jesus vai dizer que se a nossa justiça não for muito maior do que a deles, nós não entraremos no reino dos céus. E com a nossa mente, como a gente já conhece o Novo Testamento, normalmente a gente já olha para os escribas e para os fariseus e pensa que era gente ruim. E não é isso. Eles eram o cidadão de bem do tempo deles. Eles eram de quem mais se esperava, porque eles eram aqueles que, na teoria, eram os mais próximos de Deus, aqueles que mais entendiam a vontade de Deus. Então não olhe para eles como pessoas ruins, mas olhem para eles como pessoas de quem muito se esperava. E aí Jesus vai deixar muito claro como que é essa nova justiça, proposta pela nova aliança no sangue dele. Lembre que Jesus é o novo Abraão e a nova aliança vai ser feita no sangue dele. Lembre que Jesus é o novo Moisés, que vai dar uma interpretação muito mais profunda à lei. Lembrem que Jesus é o novo Davi, o rei perfeito, aquele de quem de fato o trono nunca vai se apartar, aquele de quem o cetro nunca vai sair da mão, como prometido lá em Gênesis e depois novamente para Davi. E aí, a gente vai entender que a justiça do reino tem como referência a lei de Deus. Como a gente define o que é a justiça? Através da lei de Deus. Lembre que justiça nesse contexto é as coisas serem como elas deveriam ser. Deus nos mostra como as coisas deveriam ser. Não adianta a gente ficar perdido em debates filosóficos profundos e intermináveis sobre como as coisas deveriam ser. A lei de Deus nos mostra, e é isso que Jesus está falando. Jesus vai falar que quem é a pessoa mais feliz, a mais bem-aventurada, é quem tem fome e sede de justiça. Ou seja, a pessoa que gostaria que as coisas fossem como Deus revelou. E agora, Jesus vai explicar que essa justiça nunca se separou da lei de Deus, mesmo que os opositores dele pensassem dessa maneira. Então a gente não pode olhar para o Antigo Testamento somente de uma forma legalista, achando que tudo que está ali já passou. Não é assim. Quando eu olho para Levítico, eu vejo um Deus que é santo dizendo que ele quer jantar com aquele povo. E ele diz, sejam santos porque eu sou santo. E por isso ele chama o povo a ter comunhão com ele através das ofertas, através dos holocaustos. Quando a gente olha para Deuteronômio, que significa literalmente repetição da lei, segunda lei, a gente precisa entender que o conceito que mais é trazido ali é amor. Amor. Ouve, ó Israel, a parte mais importante da lei, o chamar Israel, né? Ouve, ó Israel, ama o teu Deus acima de tudo. E não para de falar sobre isso para os teus filhos. Não para de falar sobre isso em momento nenhum. Mesmo na lei, se a gente entender o que o Senhor de fato queria dizer, a gente vai ver o caráter bondoso, amoroso e perdoador de Jesus ali. Cabe a gente entender o que o Espírito queria de fato revelar na lei. Qual era o princípio da vontade de Deus que ele estava trazendo ali. E então, é por esse motivo que Jesus precisa cumprir a lei e os profetas. Aqui, quando ele fala isso, ele está falando da totalidade do Antigo Testamento, incluindo também os escritos. E ele diz, mas não é só cumprir, não é só viver isso, é ir além do que os fariseus e os estudiosos estão dizendo para vocês que precisa fazer. Quando Jesus diz que ele veio para cumprir plenamente a lei
A palavra ali traduzida é plero, que tem a ver com plenitude, com totalidade, com completude. Ele é aquele que faz completo na totalidade, levando ao fim, realizando, efetuando de fato o que a lei queria demonstrar. Jesus veio levar ao cumprimento todas as coisas para as quais a lei apontava. Tanto vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote que jamais pecou, mas ele também leva ao cumprimento o castigo da desobediência. Todas as maldições que a desobediência da lei gerava foram entregues e cumpridas em Cristo. O castigo que ele levou na cruz era o salário do pecado, e a gente só entende o que era pecado porque é o que é contrário à lei. Então Jesus leva a cumprimento a lei, tanto vivendo ela, quanto recebendo em si mesmo o castigo da desobediência a ela. E é por isso que ele dá significado e leva a finalidade tudo que a Escritura dizia, tudo que o Antigo Testamento dizia. Por isso, muitas vezes, eu já vi pessoas entendendo que Jesus, nesse texto, estava indo contra a observância da lei. Não é isso. O que ele está indo contra é contra um legalismo hipócrita. Uma pessoa que se preocupava em viver exteriormente o que o Antigo Testamento dizia e achava que assim ela seria justificada diante de Deus. Não importando a intenção do seu coração, não importando os seus pensamentos, não importando a sua inclinação moral. E é por isso que Jesus vai dizer que não vai passar nenhuma parte da lei, nem mesmo um i, nenhuma letra, que é um iota, um iode, era a menor letra que tinha no alfabeto grego, e o iode no alfabeto hebraico é meia linha, é um risquinho. E ele vai dizer, na nossa tradução normalmente está que não vai passar nem o menor traço ou o menor tio. É um enfeitezinho que tinham em algumas letras hebraicas. Se depois tu quiser pesquisar e olhar, é a diferença entre um bet e um kaf, por exemplo, do alfabeto hebraico. É um chifrezinho de nada que tem embaixo da lei. E Jesus diz, nem mesmo esse pequeno tracinho vai passar sem que tudo aqui seja cumprido. Nada vai ficar de fora até que tudo se cumpra. E Jesus, então, vai trazer um contraste não entre ele e a lei, mas entre como a lei normalmente era interpretada, somente exteriormente e buscando brechas, e o seu ensino. Porque os rabinos, os estudiosos da lei, eles, me perdoem, não estou falando de ninguém, eu já estou pedindo perdão antecipado, tá? Até porque eu vou pisar num terreno perigoso aqui, tá? Eu não estou falando de ninguém específico. Mas os intérpretes da lei desse tempo eram como muitos advogados que existem hoje em dia. Eles ficavam procurando brechas na lei. Até onde eu posso ir sem cair? Até onde eu posso distorcer o que está acontecendo sem desobedecer a Deus? E Jesus vai confrontar essa hipocrisia deles, por exemplo, quando cai o animal no buraco. Jesus faz uma cura no sábado e todo mundo começa a criticar ele. E daí ele olha para os fariseus e dizem, mas se o animal de vocês cair no buraco, vocês assumem o prejuízo ou vocês vão lá e retiram ele de lá? Isso é hipocrisia. Vocês rompem a lei de não trabalhar no sábado, mas quando eu curo alguém no sábado, vocês me criticam. Porque o legalismo sempre gera isso. A pessoa se preocupa tanto com o exterior, que ela não tem o seu interior transformado, e para não verem o interior dela que continua podre, por medo, ela aponta o dedo para os outros. Porque se ela apontar para o procedimento dos outros, parece que nunca vão descobrir que, na verdade, ela está distante do Senhor e que o coração dela está longe de Deus. Os fariseus eram tão expert em distorcer a lei de Deus, que para não ajudar a sua família, os seus pais idosos com dinheiro, eles diziam que esse dinheiro deveria ser consagrado a Deus. E aí sabem como que eles consagravam esse dinheiro a Deus? Usando nas viagens deles para Jerusalém, para ter uma viagem mais confortável nos momentos que eles tinham que ir até o templo. Ou seja, o dinheiro não foi consagrado a Deus, o dinheiro foi consagrado a eles mesmos, mas eles distorciam a lei para não ajudar a família. E é isso que muitas vezes a igreja evangélica atual continua fazendo. Até onde eu posso ir sem pecar? Eu pastorei jovens e adolescentes há muito tempo. E a primeira pergunta que eles fazem sobre namoro é o que pode e o que não pode. E aí eu vejo que já deu errado. Porque o pensamento não é o quanto eu posso agradar a Deus, o quanto eu posso ser santo. O pensamento é até onde eu consigo ir e distorcer sem de alguma forma ofender a Deus.
Deus, ele olha para o coração, gente. E é por isso que Jesus vai aprofundar radicalmente as exigências da lei. Jesus vai trazer essas leis a um significado tão profundo e tão difícil que todos nós vamos ser igualados e colocados como pecadores debaixo dessa lei. Ele aprofunda, por exemplo, as exigências sobre o assassinato, adultério e divórcio, a gente já vai olhar isso. E ele também interioriza a lei, tanto do juramento quanto da vingança e do amor aos inimigos. Jesus vai deixar muito claro que pecado não é somente um ato, mas é também o motivo que o provocou. O pecado, quando ele dá à luz, né, a Bíblia vai nos falar que a gente já foi arrastado pelo nosso próprio mau desejo, a gente foi seduzido pelo nosso mau desejo, e só então a gente comete o ato pecaminoso. O ato pecaminoso nunca acontece do nada. Por exemplo, o adultério. Ninguém está caminhando na rua, tropeça e cai em adultério. Não é assim que acontece. Isso já está no coração, isso já está na mente da pessoa sendo acalentado. O pecado começa na mente e na vontade, por isso é ali que ele deve ser combatido. E a primeira aplicação que eu queria trazer para isso hoje é para mudar o mundo. E eu vejo muitos cristãos com desejo de justiça e de um mundo melhor. Não adianta a gente combater atos pecaminosos. Mudança no mundo começa no meu e no teu coração. E em pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus, que então mudarão o mundo. Não adianta eu exigir justiça de um político e que um político de alto escalão não roube dinheiro, se eu, quando recebo um troco errado na padaria, fico feliz. É roubo, é furto exatamente igual. Um político que desvia dinheiro da saúde pública e pessoas morrem, é tão culpado quanto aquela pessoa que recebe R$1 a mais na padaria e acha que está levando vantagem. Eu, particularmente, considero que uma pessoa que se suja por R$1 está ainda mais afundada do que um político, mas 10 pessoas dizem, não, eles têm que ser o exemplo. Não, a gente tem que ser o exemplo. A mudança no mundo começa em pessoas salvas pelo Senhor Jesus. E isso é tão verdadeiro que Paulo não vai combater sistemas do tempo dele pedindo somente para que as pessoas mudem o seu agir. Ele vai apelar ao coração. Por exemplo, quando Paulo escreve para Filemon. Filemon tinha um escravo. Todo mundo sabe que escravidão não é algo bonito. Todo mundo sabe que escravidão é algo nefasto, é algo horrível. Mas Paulo não escreve contra a escravidão. Ele sabia que se o coração de Filemon fosse transformado pelo Evangelho, automaticamente a escravidão pararia de fazer sentido na vida de Filemon. Filemon tinha um escravo que defrauda ele, provavelmente rouba e dá algum prejuízo e foge. Nessa fuga, esse escravo chamado Onésimo vai se encontrar com Paulo, vai ouvir sobre o Evangelho e vai ser salvo. E Paulo então vai escrever para Filemon: Filemon, Onésimo antes te era inútil, agora ele te é útil. A palavra Onésimo significa útil, né? Então Paulo já está dizendo isso. E daí Paulo continua e diz assim: agora eu te peço que tu não receba mais ele como escravo, mas como irmão. Porque Paulo sabia que se o Filemon olhasse para Onésimo como um irmão em Cristo, o Evangelho ia transformar de dentro para fora aquela relação entre eles. E mesmo ele tendo o direito legal de punir o seu escravo, ele não o faria. Porque a lei perfeita, a lei da graça, teria transformado ele. Então, para mudar o mundo, as pessoas precisam ser transformadas pelo seu encontro com Jesus. Há alguns anos atrás, eu fui fazer missões em Cuba. O irmão Valmir também foi para lá, o pastor Davi também foi para lá. E uma das coisas que eles nos advertem antes da gente ir, principalmente porque o regime era mais fechado naquele tempo, e que a gente precisa lembrar lá constantemente, era: nós não estamos aqui para lutar contra um sistema político opressivo. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai transformar esses irmãos. E o sistema político opressivo vai ser transformado a partir de pessoas salvas pelo Evangelho. Por isso, gente, pare de exigir comportamento das pessoas. Isso é farisaísmo, isso é legalismo. A Bíblia vai nos dizer que as regras têm aparência de sabedoria: não toque, não encoste, não veja, não faça. Mas nada disso refreia os impulsos da carne. Por isso a lei veio para nos mostrar o nosso impulso, a nossa inclinação para o pecado. E nos confrontando com isso, fazer com que a gente vá aos pés do Senhor Jesus e com a força dele atuando em nós, a gente consiga lutar contra os nossos pecados. E tendo o nosso interior transformado, naturalmente as nossas mãos, os nossos atos vão ser transformados. Um tribunal humano pode punir um malfeitor,
mas Deus vai olhar as motivações do coração da pessoa. E é por isso que todos nós estamos encerrados, estamos colocados sobre a mesma régua como humanidade. Todos nós somos pecadores, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados do Senhor Deus. Deus não nos chamou para sermos somente cidadãos de bem, para vivermos exteriormente bonitinhos. Deus nos disse que a gente é pecador, que o nosso coração é inclinado para o mal, que não existe um justo que busque ao Senhor. E é Ele, pela ação do Espírito Santo em nós, que vai nos transformando. Eu também pastoreio as crianças de 8 até 11 anos aqui da igreja. E uma das coisas que mais me cansa nos materiais que eu leio de crianças, de aula para criança, é que todo material ensina a criança a ser comportada, a obedecer o pai e a mãe, a não mentir. E tudo isso são coisas boas de se ensinar para uma criança. Mas quem deve ensinar isso para uma criança são os pais. O meu papel como pastor é anunciar para elas que elas são pecadoras, que elas estão destinadas ao inferno e que somente o sangue de Jesus pode salvar elas. E muitas vezes as crianças têm dificuldade de entender isso, principalmente aquelas que são comportadas. Porque naturalmente a gente olha para a gente como se a gente fosse melhor do que aquele que faz um pecado diferente do nosso. Jesus vai contar aquela história do camarada que chega diante de Deus e diz: Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse que faz tudo errado. Eu não roubo, eu não mato. Se fosse nos nossos tempos, eu não bebo, eu não fumo, eu dou meu dízimo. E o Senhor Jesus vai dizer que aquele que volta para casa justificado é aquele que chega na presença de Deus e não tem coragem de olhar para Deus e ele diz: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E ele bate no peito e ele diz: Senhor, perdão. Eu sou um pecador. Enquanto a gente não entender que todos têm a mesma inclinação para o pecado, que alguns sim executaram o seu pecado e que outros acalentaram só no seu coração, mas enquanto a gente não entender que diante de Deus a gente é tão pecador quanto, a gente vai continuar sendo visto na igreja evangélica brasileira como hipócritas, como julgadores e como pessoas que afastam pessoas de Deus. Jesus vai mostrar que os princípios expressos na lei precisam ser aplicados e ele vai mostrar como aplicar esse princípio que nos iguala. Versículos 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se vocês estiverem trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vou dizer algo mais profundo. Não é só cumprir o não matar, é algo mais profundo, é não odiar, é não acalentar a raiva. E aí eu te pergunto, tu odiou alguém essa semana? Quem em sã consciência pode falar que não guardou raiva nos últimos 15 dias? Então talvez tu seja muito mais santo do que eu, né? Só se tu não dirige em Caxias também, né, gente? É o único jeito de tu não ter passado raiva. E é muitas vezes o que a gente acaba acalentando no nosso coração e a gente não percebe. A gente muitas vezes acha que aquele que matou é muito pior do que a gente. Mas será que se a gente tivesse uma arma ali na mão, aquele cara que cortou o trânsito na tua frente ali, totalmente errado, ainda te xingou, o que será que a gente de fato faria? O nosso coração é inclinado para o mal, gente. E muitas vezes a gente fica procurando essas brechas. A gente se apega à literalidade da lei e não olha o que ela de fato quer dizer. Não adianta só não matar. Eu preciso não odiar. E aí é muito mais profundo. Aí é muito mais difícil. E aí eu vejo que todo mundo é igual. Todo mundo é pecador igual. E por que a pessoa se apega somente à literalidade do não matar? Porque se ela for olhar para essa parte do não pode odiar, ela vai se ver numa situação muito complicada, porque ela vai ter que olhar para o próprio coração dela e ela vai ter que se ver como uma pecadora. Por isso, as pessoas de quem eu mais desconfio são as pessoas que arrotam santidade o tempo todo. Gente que não compartilha fraqueza, gente que não admite erro e que não admite vulnerabilidade, é gente que já caiu e que continua escondendo isso.
Essa semana eu assisti um documentário de uma grande igreja, com homens muito melhores do que eu, e que caíram profundamente. E o que eu vejo em todos eles é isso. Era essa falsa humildade, era essa falsa carapaça de eu sou bonzinho, era essa falsa ideia de que está o tempo todo andando com o Senhor, sem dizer, olha, hoje foi difícil, hoje eu preciso que tu ore por mim, porque eu não estou conseguindo. Essa é a receita para cair. É a pessoa se vestir e achar que ela é perfeita sempre. Gente, ser crente dentro da igreja, ser crente na frente dos outros é fácil demais. Receber as pessoas com um sorriso falso, dar uma paz do Senhor que não é verdadeira, fingir que é uma boa pessoa é fácil demais. Eu entendo que Deus quer tratar com quem a gente é um pouquinho antes de dormir, quando a gente não usa máscara nenhuma, quando a gente não está fingindo nada, quando o que vem na nossa mente, no nosso coração, é aquilo que de fato muitas vezes está enchendo a nossa mente. Deus não se importa somente com o nosso exterior, Ele olha para o coração. É assim para o bem, como por exemplo quando Ele chama Davi, mas também é assim para o mal, quando pessoas acham que são maravilhosas pelos seus atos exteriores, mas por dentro é podridão pura. Por isso, a contraposição de Jesus sempre vai ser entre essa interpretação rabínica tradicional e a verdade de que cada pessoa é tentada pelo seu próprio mau desejo e que o Senhor veio para nos salvar não só dos nossos atos, mas da nossa inclinação pecaminosa. Que o Senhor Jesus veio para que a cada dia essa vontade de pecar diminua, para que cada vez mais a gente seja cheio do Espírito, para que cada vez mais a gente possa vencer a carne, para que cada vez mais a gente diminua e Ele cresça em nós. Essa é a proposta do reino, essa era a finalidade. A moral é a mesma. E ter uma atitude religiosa, muitas vezes, é aonde a pessoa mais se esconde. Eu falei um pouquinho disso antes, mas eu queria retomar isso, porque é muito possível a pessoa ter uma atitude religiosa, e o texto nos mostrou, tu pode botar de novo, Guto? Quem está em casa pode ler de novo. É muito fácil a pessoa entregar uma oferta e ainda assim por dentro ela está perdida. Olha o que diz o versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa isso e vai se reconciliar com ele. É muito fácil tu estar cultuando a Deus e ainda assim estar diante de Deus. E nesse contexto de homicídio eu queria lembrar uma coisa para vocês. O primeiro assassinato da história da humanidade começou em um culto. Em um culto a Deus foi onde iniciou o primeiro homicídio da história. Estavam lá Caim e Abel. Os dois foram entregar a sua oferta para Deus. Caim olha para a oferta de Abel, fica com raiva do irmão, fica com inveja do irmão no culto, na celebração, na adoração a Deus. E saindo dali ele planeja e mata o próprio irmão. Por isso, estar somente cultuando exteriormente não livra a gente dos nossos pecados. A proposta de Jesus é muito mais profunda. E é aqui que o nosso sapato aperta. Porque é aqui que eu tenho que abrir mão da minha vontade, de como eu falei do trânsito, buzinar de volta. É aqui que eu tenho que abrir mão do meu desejo de provar que eu mereço ser respeitado e que ninguém vai me desrespeitar na rua. É aqui. E aí é mais difícil abrir mão. A ideia do reino é não permitir que a religiosidade externa camufle o nosso mal interno. Por isso, a solução do reino para ir é a reconciliação. E aí Jesus continua nos mostrando sobre a interpretação da lei e ele chega no adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus vai mostrar que o adultério também começa internamente. Como eu falei, ninguém está caminhando na rua, tropeça e cai em adultério. É algo que o coração acalenta, é algo que a mente vai imaginando. A palavra aqui para adultério, para imoralidade sexual, ali para relação impura, é porneia. E tem a ver com toda e qualquer relação sexual que não é entre um homem e uma mulher dentro do seu casamento. Toda outra expressão de sexualidade é pecaminosa. Deus deu a sexualidade como um presente para a humanidade e ele disse, se reproduzam e tenham prazer, aproveitem esse presente.
dentro destes parâmetros. Qualquer coisa fora disso é pecado. E aí Jesus vai dizer, mas não é só não cometer o ato de adultério, é também não cobiçar, não ficar imaginando, não ficar olhando aquilo que não deve. E aí é a luta de quase todos os homens e de grande parte das mulheres que eu conheço. Não é um acidente, é algo premeditado, é algo pensado, é algo que a pessoa constrói. E eu só queria fazer uma distinção, principalmente porque eu trabalho com adolescentes, né? E tem aqueles que começam a virar legalistas com esse texto. Achar uma pessoa bonita não é pecado. A cobiça começa no desejo de querer ter, no desejo de querer possuir, e quando começa a imaginar situações, ou a pessoa nua, ou qualquer coisa que o valha. Aí o pecado começa. Tem uma frase que não é totalmente verdadeira, mas que ajuda a entender. Dizem que a primeira vez que olha e acha bonito não é pecado, a segunda é. Então é basicamente um cuidado para não dar aquela segunda, né? E uma coisa importante aqui é que Jesus está usando uma hipérbole. Uma hipérbole é uma figura de linguagem que é de exagero. Ele não está ensinando a automutilação. Por favor, não leiam esse texto literalmente. Seria, mais uma vez, uma interpretação como a que ele está combatendo. Quando Jesus diz, olha, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca ele não está falando isso literalmente. Inclusive, porque tu pode arrancar os teus 2 olhos e ainda assim cair em cobiça, né? Então, ser cego não é estar livre do pecado da cobiça. Assim como cortar uma mão não tira uma pessoa dessa luta. Teve um camarada que ensinou isso lá no início, que leu isso muito errado, lá no início da história do cristianismo, e ele se autocastrou. E daí depois ele diz que foi um impulso juvenil, que ele errou, mas aí o mal já estava feito, né? Então Jesus não está ensinando a automutilação. Ele está usando uma figura de exagero para mostrar que aquilo é muito sério. Porque, como eu falei, mesmo um cego, ou até alguém que se fez eunuco, pode cair nesse pecado. E aí Jesus continua e vai falar sobre o divórcio. Versículos 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Eu já trouxe a explicação dessa parte das relações sexuais ilícitas ali, então acho que já ficou bem claro aqui. Mas o que é importante a gente entender é que a mulher podia ser repudiada por qualquer motivo nesse contexto histórico. Então a lei de Moisés já vem para proteger a mulher. Por mais difícil que seja a gente entender isso olhando com os nossos olhos e com a nossa cosmovisão do século 21, as mulheres eram tratadas como objetos e elas podiam ser abandonadas. E essa lei ela era tão cruel que só o homem podia abandonar a mulher, o homem que tomava essa decisão do jeito dele. Por isso essa lei dava segurança para a mulher. Mas os religiosos, eles iam distorcendo isso de acordo com a conveniência. Eles esqueciam que o casamento tinha sido algo criado por Deus. Que quando Deus instituiu a instituição matrimônio, ele instituiu algo que era até o fim da vida, algo que era indissolúvel. Porque o casamento, e como a gente falou antes, toda a lei, todo o Antigo Testamento era o nosso tutor até Cristo. Quando Deus inventa o casamento, ele está apontando para a salvação em Cristo através do Messias. O casamento tem a ver com uma aceitação incondicional, quando tu ama uma pessoa só por amar, assim como Deus nos amou. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O casamento tem a ver com um amor sacrificial, quando as necessidades do outro são mais importantes do que as minhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o casamento é uma promessa de amor no futuro. Por isso o casamento sempre foi indissolúvel, sempre foi até o fim da vida. Por quê? Porque quando Deus institui isso, ele fala lá para Adão, por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, ele está nos ensinando de um amor que deveria continuar, porque o amor de Deus por nós continua. Romanos vai nos dizer que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o passado, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, no casamento, eu não preciso perguntar para os noivos se eles se amam. É óbvio que eles se amam, eles estão ali. Casamento é uma promessa de amar lá na frente, quando for difícil,
quando não for agradável, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Essa é a proposta do casamento. Por isso eu entendo que toda celebração de casamento, o centro dela são os votos, que é quando um promete para o outro, diante de Deus e diante das pessoas, que eles vão continuar se amando. E Jesus está resgatando isso nesse momento. Jesus está dizendo, olha, por qualquer motivo vocês estão acabando com o casamento, e vocês não entenderam o princípio que existe por trás do casamento quando Deus inventou. Vocês não estão entendendo para onde Deus queria apontar a partir do casamento. E é isso que os fariseus não conseguiam entender. Eles pegavam a lei, eles achavam as brechas. E mais para frente Jesus vai explicar, Moisés só falou para vocês sobre divórcio por causa da dureza de coração que vocês carregam. E sim, o texto aqui deixa uma brecha que eu entendo biblicamente para o divórcio. Pode pôr de novo, Guto, versículo 32. Eu lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Então eu entendo que sim, uma relação sexual fora do casamento é um motivo que é aceitável para acabar com o casamento. Porém, interpretar isso de forma tão literal também seria esquecer aquilo que Jesus nos ensina, que o perdão cobre uma multidão de pecados, que o amor transforma realidades e que Jesus, mesmo tendo sido traído, pagou o preço nele mesmo por nós. Por isso, quando eu vejo casamentos sendo restaurados, mesmo depois de uma relação sexual ilícita, eu vejo o poder de Deus se manifestando ali. Uma pessoa que perdoa uma traição é uma pessoa que está sendo como Jesus. É uma pessoa que consegue demonstrar o amor de sofrer uma ofensa e ainda assim pagar o preço para continuar amando aquelas pessoas. Então o perdão é sempre o princípio por trás de tudo. É sempre aquilo para onde de fato a gente tem que correr, olhando para o exemplo do mestre. A única saída então seria essa, mas mesmo assim, quando eu olho para a revelação total de Jesus e Ele morrendo no nosso lugar, eu entendo que é muito mais profundo, que é algo muito mais sério. E aí ele continua e fala sobre os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. A proposta de Jesus é um reino firmado na verdade. As pessoas se acostumaram a fazer juramentos no Antigo Testamento e a gente vai ver, por exemplo, em Juízes, pessoas fazendo juramentos absurdos, como, por exemplo, aquele camarada que diz, Senhor, se tu me der a vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar e te juro que eu vou fazer isso para ti. Por que Deus se agradaria de um juramento como esse? O Senhor já não nos mandou não mentir, então eu não preciso jurar. Sim é sim, não é não. Não preciso de juramentos. E aí ele vai falar sobre a vingança, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se tu já caminha com a gente há algum tempo, acho que já ficou muito claro que o conceito de vingança não tem nada a ver com justiça. Justiça e vingança são coisas muito diferentes. E que, inclusive, a gente aprende em Romanos 1,17 que no Evangelho a gente vê a justiça de Deus. No Evangelho a justiça de Deus é manifestada. Ou seja, na boa notícia de que o justo morreu pelos injustos, que o justo pagou o preço para perdoar os outros, é onde a gente vê de fato a justiça de Deus sendo completa. E esse texto, ele não está falando de uma agressão. A ideia de tapa aqui é uma ideia de um tapa com as costas da mão. Tem muito mais a ver com uma afronta, com um desrespeito, né? Então, eu gostaria de dar aqui para vocês um exemplo da interpretação de um fariseu, que é a interpretação que Jesus está combatendo aqui com a interpretação de Jesus. O que Jesus está nos dizendo é, perdoem as pessoas. Não levem as ofensas para o coração, não acalentem isso para vocês. Perdoem as pessoas. Como um fariseu que
é o que Jesus está ali com quem ele está dialogando e tentando ajudar eles a interpretar a lei, interpretaria isso? Bom, ele interpretaria da seguinte maneira. Jesus disse que se eu tomar um tapa, eu viro a outra face. Mas, depois do segundo tapa, não tem mais instrução nenhuma. Então eu tomo um tapa, no segundo tapa eu posso descer a mão no camarada que está me batendo. É assim que um fariseu interpretaria isso. Por quê? Porque ele ia achar a brecha, ele ia achar o caminhozinho por onde ele podia colocar o coração pecaminoso dele ali. E não é isso que o Senhor está dizendo, ele está nos trazendo um princípio, dizendo, perdoem, vocês serão ofendidos. E eu acho que o mais difícil quando a gente é ofendido, quando a gente é desrespeitado, é que a gente tem medo de parecer fraco se a gente perdoar. Eu acho que se a gente vira outra face, a gente tem medo e pensa, vão achar que eu sou um chinelo velho, que podem pisar em mim, que eu tenho sangue de barata, vão achar que eu sou fraco. Só quem já perdoou uma ofensa sabe o quanto é difícil perdoar. Precisa de muito mais força, precisa de muito mais vontade para perdoar do que para ficar guardando ressentimento. É muito mais difícil tu te reconciliar quando alguém de fato te ofendeu do que tu continuar guardando ressentimento. Guardar ressentimento é fácil, é natural, é isso que o nosso coração busca. E é por isso que Jesus vai continuar nesse ensino e ele vai chegar no amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. No meio desse ensino, Jesus já vai nos mostrar que amar o inimigo é demonstrar que a gente é filho do nosso Pai celestial. Porque dentro da ética judaica e dentro desses entendedores da Bíblia, desses cidadãos de bem, existia um ódio que era aceitável. Por isso que ali Jesus começa, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A ética judaica aceitava algum tipo de ódio. E aqui eu queria fazer uma denúncia, tá? Dentro da igreja evangélica brasileira atual, existe espaço para ódio. E existe um ódio que parece aceitável. E existe uma raiva, e existe uma oposição. Queridos, a Bíblia fala muito claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue. Enquanto pessoas continuarem odiando pessoas e combatendo pessoas e achando que existe algum ódio que é justificável, essa pessoa não está vivendo o que o Senhor Jesus ensinou. E isso é difícil porque eu faço essa denúncia de dentro da igreja, não de fora. E eu não estou falando especificamente da comunhão. Mas quando a gente olha para o mundo, as pessoas continuam vendo a igreja como alguém que luta contra. Com pastores que oram pela morte de outras pessoas. Como isso é possível? Como eu não consigo entender que eu era inimigo de Deus e Ele me amou? Os meus pecados desonraram a Deus, os meus pecados afrontaram a Deus, os meus pecados desrespeitaram a lei divina. E Ele me reconciliou com Ele. Ele veio, pagou o preço e me trouxe de volta para Ele. Como eu posso ter a coragem de continuar odiando alguém e achando que isso de alguma forma é aceitável? Como eu posso continuar olhando para uma pessoa como um inimigo? Não tem como. E é por isso que quando Jesus diz amem os seus inimigos, Ele vai nos dar um parâmetro, Ele vai nos dar um exemplo que é o centro de todo esse bloco de textos e é o que eu gostaria que tu mais prestasse atenção. Versículo 48 diz o seguinte, portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Nosso exemplo para amar os nossos inimigos é o Rei do Reino. O Rei do Reino, Ele amou seus inimigos, Ele salvou seus inimigos, Ele pagou o preço para que esses inimigos fossem reaproximados. A gente estava afundado nos nossos pecados e nas nossas práticas que desonravam e afrontavam a Deus. E mesmo assim Ele nos amou. Por isso, quando Ele diz amem os seus inimigos, Ele não está propondo nada diferente do que o que Ele fez. Esse é o ideal que Jesus está estabelecendo. Que os súditos do reino sejam também filhos, entendendo que são filhos, sejam imitadores do Pai e Rei. Nós não somos só súditos do reino de Deus, nós somos filhos do próprio Rei.
Por isso, Ele, habitando em nós, vai nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, não é a coisa mais simples do mundo, porque eu olho e eu penso, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. E aí eu olho para a minha própria vida e eu tenho certeza que eu nunca vou chegar lá. Mas aí é que vem a grande virada do reino. No momento que eu entendo que eu nunca vou chegar lá, o Pai que habita em mim vai me fortalecendo para dia a dia eu ser mais parecido com Ele. Paulo vai falar que ele luta não pela força dele, mas que ele luta conforme a força de Deus que atua poderosamente nele. E essa é a proposta de Deus para nós, para que a gente busque ser perfeito como Ele é, até o dia que Ele voltar para nos buscar, lutando com a força dele atuando em nós. Quando Jesus nos explica a lei do reino, Ele vai aprofundar muito, 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 e vai dizer que a prática não é o mais importante, mas que o nosso coração transformado vai chegar nas nossas mãos. Muitas pessoas sabem cumprir regras, muitas pessoas conseguem se policiar, e tem pessoas muito autodisciplinadas, mas viver a lei da graça que vem do interior, somente para quem foi resgatado, para quem foi regenerado, para quem foi lavado no sangue do Cordeiro, para quem foi transformado pelo amor de Jesus vivendo ali. As pessoas podem ficar maravilhadas com o ensino do Sermão do Monte. As pessoas podem olhar esse ensino e dizer que lindo, e até buscarem praticar isso. Mas não é só elogiar, não é só buscar praticar, é buscar ser como o Rei. É buscar mais do que ser um ser humano melhor, é buscar ser como o Pai que é perfeito. Sejam santos como eu sou santo, sejam perfeitos como eu sou perfeito. Amem os inimigos como eu amei, persigam aqueles que, amem aqueles que os perseguem, como eu amei aqueles que me perseguiram. Perdoem os que traíram vocês, como eu perdoei vocês, mesmo vocês sendo meus traidores. Perdoem aqueles que mentiram e parem de mentir, como eu perdoei cada vez que vocês mentiram. Sejam como eu. Essa é a proposta do Rei. Por isso, eu queria ler de novo esse texto e te dizer que o teu chamado é para ser como o Pai. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. E eu sei que muitas pessoas podem pensar ainda que é pela prática da lei que elas vão ser justificadas diante de Deus. E não é. A lei nos mostra que nós somos pecadores. A lei ressalta o pecado em nós. Mas ao mesmo tempo a lei aponta para a certeza de que Deus nos ama e que Ele morreu por nós naquela cruz. E é sobre isso que o Antigo Testamento fala. Quando eu olho para o Antigo Testamento e eu ouço que o homem segundo o coração de Deus é Davi, eu só consigo achar um motivo para o rei Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Ele se jogava aos pés do Senhor e ele entendia a lei do reino de forma plena. Ele não aguentava viver com os pecados dele e ele pedia perdão, Senhor. E ele entendia tanto a lei do reino que ele pede perdão para Deus de pecados que a lei não permitia e não dava brecha para haver perdão. Ele precisaria ser executado por alguns dos pecados que ele cometeu. Mas ele entendia o princípio por trás da lei, que era que Deus é um Deus perdoador. E ele então foi um representante desse rei que nos mostrou como um dia Jesus seria. Que a nossa vida seja uma vida que mostre isso na sociedade. Que mais do que a gente ser visto, e eu creio que você saiba disso, mas os crentes, a primeira palavra que vem na mente das pessoas é hipócritas. Eu não quero ser visto como hipócrita. Eu quero ser visto como um imitador do rei. Como alguém que admite as suas falhas, mas que não está contente com elas, e que dia a dia deixa o próprio Rei que vive em mim transformar o meu coração. Que cada um de nós nessa semana possa diminuir, que cada um de nós nessa semana possa fazer com que o Rei apareça. Enquanto a gente cantar essa música, eu queria te convidar para pensar no que está incomodando o teu coração e qual foi a parte dessa lei que te confrontou de forma mais clara. Talvez tenha sido tudo, e daí eu quero te dizer que eu estou do teu lado, porque todas essas áreas são áreas nas quais eu tenho dificuldade e eu busco força no Senhor para não cair. Talvez tenha sido uma parte específica,
E eu queria te dizer que a paz de Deus vai reinar em ti, que a paz de Deus e a presença do Senhor em ti vai te fortalecer para que tu possa viver essa lei. Enquanto a gente canta essa música, entrega para o Senhor o que tem te incomodado. Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Senhor, que a tua paz reine em nós, que como cidadãos do teu reino, que como teus filhos e teus súditos, a gente seja perfeito como tu é perfeito, que a gente seja parecido contigo. E para isso, Senhor, a gente sabe que a gente precisa diminuir. Senhor, perdão por cada vez que a gente tentou controlar a nossa própria vida, a gente tentou produzir a nossa própria justiça, talvez a gente tenha se sentido melhor do que outras pessoas. Senhor, perdão por isso. Perdão mesmo, Deus. Nós entendemos que diante da tua lei, Senhor, nenhum de nós é inculpável, mas nós também entendemos, Senhor, que diante da tua lei veio junto a promessa de que um dia tu nos resgataria para ti, tu nos perdoaria, tu pagaria a pena que nos era merecida, Senhor, que nós deveríamos ter levado. Muito obrigado por isso, Senhor. Acalma a nossa alma, Senhor, e nos ajuda, Senhor, sermos como tu. Esse é o maior desejo do nosso, é podermos amar os nossos inimigos, Deus, é não odiarmos as pessoas, Deus, é não acalentarmos nenhum tipo de pecado, de cobiça, Senhor, de raiva, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor. Nos transforma interiormente, Deus. Então, Senhor, seja proclamada através das nossas vidas, Senhor. Que a gente construa, Senhor, juntos uma igreja que te adore, que seja parecida contigo, que seja transparente diante de ti e diante uns
uns dos outros, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nunca cairmos no legalismo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nunca olharmos para irmãos que caem ao nosso redor, Deus, e nos compararmos ou qualquer coisa assim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a quando a gente vê pessoas ao nosso redor caindo, Senhor, a gente interceder e a gente ter um alerta para ver que pessoas muito melhores do que nós, muito mais perto de Ti, muito mais parecidas contigo, deixaram dentro do seu interior, Senhor, coisas que foram crescendo, que foram apodrecendo, que foram tomando conta e que no fim levaram essas pessoas para longe de Ti, Senhor. Que nenhuma raiz de pecado, Senhor, tenha espaço no nosso coração, Senhor. Que a gente entenda que maturidade espiritual é a gente perceber a nossa falha, é a gente perceber as mazelas do nosso coração, Senhor, e corremos para os Teus pés, Senhor, e diante de Ti te pedimos, nos cura, diminui a nós mesmos e cresce. Não permite, Senhor, que o nosso ego, Senhor, fique contendendo contigo, Senhor. Nos ensina a humildemente confiar em Ti, porque bem-aventurados são os mansos, são aqueles que aceitam o que Tu está fazendo na vida deles. Nos transforma, Senhor. É o que nós oramos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Que durante essa semana a lei do reino invada o teu coração, mas não só te desafiando a uma prática, mas te desafiando a ser perfeito, a ser perfeita como o Pai é perfeito. Eu queria fazer um convite para quem está nos acompanhando online, para quem está aqui, se tu quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, tu quer entender os nossos princípios, os nossos valores, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, por que nós fazemos o que nós fazemos, por que nós não fazemos o que nós fazemos, onde tu vai poder fazer tuas perguntas e entender o que nós temos entendido que o Senhor tem para nós aqui. Eu quero te convidar a vir no dia 5 de maio, nessa quinta-feira, às 19h30 aqui. Tu pode me mandar mensagem diretamente. Se tu não tem o meu número, tu pode mandar pelo aplicativo da igreja, ou até mesmo aqui no YouTube que a gente vai olhar. E se tu tá aqui, eu queria te convidar a pegar esses cartões que estão na tua frente, enquanto a gente canta essa música mais uma vez, e preencher se tu tem desejo de conhecer a comunhão, se tu quer te tornar membro aqui. Vai ser um tempo bem tranquilo, não é vim, fiz o curso e sou obrigado a ser membro, tá, gente? É para justamente vocês poderem tomar a decisão sabendo com o que vocês estão se comprometendo. Então, se tu tá aqui, pode pegar o cartão e fazer isso. Se tu tá aí, pode mandar mensagens. Quem está aqui presente pode me mandar mensagem também. Além disso, eu queria te convidar para orar junto com outros irmãos que se reúnem para orar nas quartas-feiras, entre as 18h15 e as 19h15, aqui no prédio da igreja. Ah, mas eu não consigo ficar o tempo todo. Não tem problema, vem o tempo que tu conseguir. Não é um culto com oração, com pregação, é um culto de oração. A gente se reúne e ora. E se tu tem algum motivo de oração, preenche no cartão ali, coloca, olha, eu gostaria que orassem por tal pessoa, gostaria que orassem por mim, por tal situação, e só entregar lá na nossa livraria, no Espaço Crescer Mais depois. Os irmãos vão orar durante a semana. Então, enquanto a gente canta de novo, eu queria te convidar para, se o Senhor te levou a tomar alguma decisão, tu preencher o cartão e depois te colocar em pé e cantar para o nosso Deus. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol. Alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer. Só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meu furacão, no meu inquieto coração, é só ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos
você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém.